a resposta à pergunta dada pelo Gabriel. Aliás, Yosef, durante o tempo todo, o caixão dele estava mergulhado no Nilo para abençoar o Nilo. E, se não me falha a memória, o Nilo ele acaba desaguando no mar Mediterrâneo, mas ele tem contato com outros mares, no Foz e Delta, que tem na saída do Egito, um pouco longe do Mar Vermelho, etc. Mas, de qualquer forma, o rio acaba se encontrando com os outros mares e, de alguma forma, eles também têm conexões submarinas, etc. E o Yosef ele foi colocado dentro de um caixão de ferro, pesando toneladas, para abençoar as águas. Então, as águas se sentiam intimidadas pela santidade do Yosef. Existe esse conceito também. Há muitos midrashim. Os midrashim vêm explicar aspectos ocultos. Tudo aquilo que o midrash fala de forma e linguagem metafórica não se refere somente a acontecimentos no mundo e no âmbito material, mas toda a história que ocorre no palco, que é no mundo físico e material, também ocorre nos bastidores, por trás das cortinas, que é toda a movimentação espiritual para refletir um milagre tão grande. Então, para esse milagre ocorrer no âmbito material, houve toda uma mobilização nos mundos espirituais. Mais alguma pergunta, pessoal? Por favor. Rabino Acácio Cavalcante. Eu estava na frente, Acácio. Desculpa, perdão. Não, mas Pode continuar. Rav Shalom. Realmente tem uma sobre a água e os ossos de José. Diz que quando Deus estava fazendo o mar vermelho, o mar de junco, né? O mar vermelho que chamam. Ele levou o mar e falou assim: olha, um dia eu vou precisar que você se abra para mim. Uhum. Aí, o que ocorre? Aí o mar falou: mas para quê? Não, porque vai ter um ser especial que vai passar por esse mar e esse ser você vai ter que abrir para ele. Uhum. Aí, Deus levou ele até ao céu, não sei explicar, e mostrou a áurea perfeita, né, do José. E o mar, né, assim como o Rabino Yaakov fala, o mar fez assim, uau! Então é esse, né? E passados anos, quando ia haver a passagem, o mar não queria se abrir, porque ele falou: não, Deus, não foi esse povo que você combinou comigo, porque esse povo é idólatra, esse povo é reclamão, esse povo não é esse povo que você não tem a áurea daquele que você me mostrou. Então, naquele momento, Deus mostra o caixão de Yosef. Então, ele vê a áurea de Yosef ali. Aí ele falou assim: uau, então agora eu tenho que abrir. Mais ou menos isso, né? Sim, Yosef era muito grande. Yosef ele era muito grande, ele estava ligado à redenção, tanto que, diferentemente do seu pai, o patriarca Yaakov, que quis ser enterrado em Israel, Yosef queria continuar no Egito para dar força para o povo de Israel ao jurarem as próximas gerações que levariam os restos deles. Quando fala em hebraico Atzmot Yosef, os ossos de Yosef, na verdade, os sadikim eles não se decompõem, eles ficam inteiros, mas a palavra etzem em hebraico não é somente osso, também essência. Então, podemos ler Atzmot Yosef, e depois podemos ler Atzmut Yosef, a essência de Yosef. Isso significa o quê? Que, na verdade, o nosso corpo é a maior essência da nossa existência. No presente momento, a alma é mais importante que o corpo, mas futuramente, a exemplo do que destacaram a essência do Yosef, que era o corpo, futuramente, com a ressurreição, em vez do corpo viver animado pela alma, ocorrerá exatamente o contrário. A alma, ela captará
uma luz infinitamente maior que será revelada no momento da ressurreição. Então, em vez de lermos Atzmot Yosef, que são os ossos de Yosef, nós temos que ler Atzmut Yosef, que é a essência maior de Yosef, simbolizando cada indivíduo, cada ser humano, que o seu corpo futuramente vai ser mais importante do que a própria alma. Mais uma ideia: o corpo morto é um grande ocultamento. O cadáver é um grande ocultamento. Futuramente, na ressurreição, a raiz espiritual do cadáver, que é uma luz infinitamente maior do que a central da própria alma, será revelada. Uma grande revelação. Essa é a ideia de Yosef. Também vamos lembrar que Yosef não é só um nome, que traduzido em português é José. Yosef é um verbo que ele está conjugado no futuro. Como traduzimos Yosef, um verbo conjugado no futuro, na terceira pessoa do singular? Acrescentará. Isso significa Yosef. Acrescentará. E o fato do povo de Israel, por meio do estudo da Torá e por meio da prática das mitzvot, e o fato dos Bnei Noach, por meio do estudo da Torá, por meio da prática dos preceitos bíblicos, particularmente as 7 leis fundamentais, sempre haverão de acrescentar em luz nesse mundo. Então, agora nós podemos entender, o mar ele se abriu em respeito diante não só de Atzmot Yosef, os ossos de Yosef, mas de Atzmut, a essência maior de todos aqueles que acrescentarem em luz e espiritualidade nesse mundo, que é o significado de Yosef. Acrescentará, por conta da dinâmica do ser humano de revelar Deus no mundo, isto já justifica com que qualquer impedimento, qualquer obstáculo, qualquer percalço, qualquer antagonismo se desfaça diante da missão maior de irmos à frente para prepararmos o mundo para a revelação de Deus. Essa é a ideia maior do Midrash. Grata, professor, sempre pelas suas explicações. Eu não sei se o senhor ainda está no rádio, mas eu vejo antigos, né, que o senhor ensinando, e eu gosto muito. Que Grata bom. por essa maravilha de aula. Fico Obrigada. feliz. Fico feliz. Alguma pergunta a mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Posso perguntar agora? Desculpa, é o Por Acácio. gentileza, Cássio. Por gentileza. Tudo bem? Bom, como é que o senhor está? Baruch Hashem. Tranquilo, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bom, nessa leitura de hoje, nessa terceira leitura, logo que ela começa, ela está escrita assim: Deus disse a Moisés: por que tu estás gritando para mim? O senhor poderia explanar algo em relação a isso? Sim. Existem momentos e momentos na vida espiritual de todos os seres humanos. Havia um antigo governador aqui no Brasil, do estado de São Paulo, Adhemar de Barros. Ele falava o seguinte: fé em Deus e pé na tábua. Não basta, o judaísmo não é uma filosofia, a conexão com Deus não é uma filosofia somente de transcendentalismo. Existem religiões no Extremo Oriente que dizem o seguinte: a experiência material é uma droga, mas é uma droga em muitos sentidos, porque eles também se drogam. A experiência material ela é negativa, então nós temos que nos isolarmos em nós mesmos e fugirmos totalmente ao âmbito material. Essa não é a filosofia do judaísmo. Só rezar no momento de impasse, nós temos que arregaçar as mãos, nós temos que ir à obra, pôr mãos à obra. Aqui no caso, o Moshe deveria acalmar o povo de Israel. E eles estavam todos gritando porque eles estavam assustados. E Hashem, depois das 10 pragas do Egito, Hashem estranhou. Como que esse povo, que já viu eu atuando,
ainda está desconfiado da minha atuação, eles estão desesperados diante de tudo que está acontecendo. Então, não é para gritar, não é o momento de rezar, não é o momento de gritar, é o momento de ter fé, de ter esperança, de ter confiança e de se colocar na situação de harmonia, de paz e de calma, com a confiança, absoluta confiança, inabalável confiança de que o mesmo Deus que impôs as 10 pragas do Egito será aquele que haverá de salvar todo o povo nesse momento tão significativo. Rezar agora, em geral, oração e reza é sinal de fé. Nesse momento, mais urgente do que rezar a Deus é confiar nele. Fé é uma coisa, confiança é outra. Nesse momento, mais do que fé, tem que haver confiança. Fé pode ser que tenha o sistema de recompensa e castigo. Até aqui chegamos, mas justamente por conta das nossas falhas, talvez nós precisamos ser punidos por Deus. Nesse momento, chegou a hora de sermos punidos. Então, vem Hashem e nos ensina essa grande lição. Em momentos críticos, não basta somente ter fé. Não basta somente acreditar em Deus, porque ele tem um sistema de recompensa e castigo. Nesse momento, nós temos que ter confiança em Deus. E o que significa confiança? Confiança significa a certeza absoluta que Deus vai nos favorecer, que Deus vai nos atender, que Deus vai nos tirar desta enrascada no momento certo, na hora certa, no instante certo, que é exatamente agora. Amém. Obrigado. Deus Tudo de abençoe. bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu, Ivan. Fala, Ivan, tudo bem? Fala, tudo bem. Eu tenho duas perguntas. Uma é se o senhor faria, tipo, aconselhamento em particular com alguém, se a pessoa precisar. E outra é a respeito de, tipo, eu tive dois parentes já que aconteceu isso com eles. Eles eram pessoas normais, né, suas vidas lá, tinha tudo. Teve uma pessoa que eu conheci bem próxima a mim, e essa pessoa, do nada, ela ficou com problemas mentais sérios, ela não falava nada com nada mais. Isso é algum tipo de book, alguma coisa que entrou no Então, corpo dela, veja, por algum trabalho? antes de mais nada, vamos responder a cada pergunta. Ok. Aconselhamento individual, já faço isso há anos com os Brainor por meio do WhatsApp, tá? Eles me fazem perguntas, eu lhes respondo, etc. Esses aconselhamentos individuais já faço há muito tempo e vou continuar fazendo, Bezrat Hashem Bli Neder. Outra ideia, esse piscar de olhos que é a vida de uma pessoa 70, 80 ou mais anos, é um piscar de olhos diante da realidade maior da alma. Aquilo que ocorreu no passado, aquilo que ocorre na nossa alma, sabemos pouquíssimo da alma. É a mesma coisa que um pescador, um simples pescador, está num barquinho, no mar aberto, e ele mal imagina que debaixo da canoazinha do barquinho dele tem um monte de criaturas e ecossistemas e peixes e animais marinhos e profundezas e profundidades e cavernas submarinas e oceanos submarinos. Tem uma infinidade de coisas para baixo. Ele não está vendo. Então, na verdade, a nossa vida diante da realidade maior da nossa alma é um piscar de olhos. Não sabemos muita coisa. Então, muita coisa que acontece na nossa vida com certeza, Deus está no controle de absolutamente tudo e é para o bem de cada um, porque Hashem é um pai carinhoso, dedicado, extremoso. Ele ama infinitamente cada um de nós. E a maior prova do seu amor infinito é o fato dele ter feito com que nós nascêssemos. Essas são palavras do Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Melech HaMoshiach, que a maior prova de que Deus gosta de nós, ele nos ama, é o fato de nós termos nascido. Obrigado, Rafa. Shalom. Mais uma pergunta, pessoal?
pessoal, temos mais 5 minutinhos. Alguém quer aproveitar? Eu queria saber sobre Oi, boa noite. boa Shalom. noite. Eu queria Shalom. saber que fruta que perde árvores crescia na travessia do Mar Vermelho, quando o povo atravessava. Que árvores que é? Que fruta que É era? boa pergunta. Pode ser que algum midrash, alguma passagem do Talmud haja essa particularidade, mas no momento não estou me lembrando qual tipo de árvore que nascia. Provavelmente está descrito o tipo, mas não estou lembrado no momento. Tá bom, grata. Mais alguma pergunta, pessoal? Independentemente da árvore que nascia, não é normal uma árvore surgir instantaneamente, ela leva um tempo para crescer. Então, as árvores surgindo instantaneamente. Aliás, a água das paredes do mar era água potável. Podiam pegar um copo, uma concha e tomar aquela água que era água potável. Grata. Baseado nesse midrash, um grande físico chamado Hermann Branover, um físico russo que é judeu, ele acabou se aproximando do judaísmo mais e mais, ficou um judeu praticante do movimento Rabat. Ele fez uma teoria da magneto, ele é o maior especialista mundial em magneto-hidrodinâmica. Existe um sistema de dessalinização da água, que é congelar a água, e o sal se concentra só numa parte da água congelada, depois você corta aquela parte do gelo e o resto da água já é potável, não é mais água salgada. Então ele se baseou nesse midrash, que as águas elas se formaram paredes, não quer dizer que elas estavam congeladas, mas sim um aspecto de serem congeladas. E a água era potável, significa que o sal da água, tal qual um congelamento, acabou se concentrando num lugar, de forma a possibilitar com que eles bebessem a água em outros lugares, dessa água sob forma de parede. Mais uma Excelente pergunta, explicação, pessoal? Adriana. Obrigada. Ora, Vishima, Oi, Vânia, tudo bem? tudo bem? O que a Simone perguntou, e eu tenho um midrash que fala sobre isso. Produziam maçã, romã, o que a criança desejasse. E aí era só a mãe Muito bem. esticar a mão e ela pegava a Impressionante. fruta e dava para a criança. Impressionante. Então, eram árvores frutíferas. Assim como a redenção do Egito, o exílio do Egito foi a fonte de todos os exílios, até o último, o nosso agora que estamos amargando há tanto tempo, assim também a redenção do Egito é a fonte de todas as redenções. Futuramente, todas as árvores que não dão frutos haverão de dar, pelo menos uma vez por mês, dar frutos. Todas as árvores, imagine, 98% das árvores da Amazônia não são árvores frutíferas e todas elas se transformarão em árvores frutíferas. A maior floresta do mundo é a taiga, na Rússia, na vastidão que é o solo russo. E a maioria das árvores não dão frutos e todas elas haverão de dar frutos. Assim como na saída do Egito, no fender das águas, as árvores que surgiram eram árvores que prontamente davam frutos, assim também na futura e próxima redenção, todas as árvores do mundo inteiro passarão a dar frutos periodicamente, de forma que possamos usufruir essas dádivas de Deus por meio da natureza. Mais uma pergunta, pessoal? Muito bem, pessoal. Nós vamos finalizar a nossa aula. Agradeço muitíssimo a participação de todos e que todos nós possamos ser instrumentos da luz de Deus, refletirmos a luz de Deus nesse mundo. Amém. Uma boa noite. Lembrando que hoje nós estamos no Yutvat, uma data de conexão. Quando faleceu o Rebbe anterior, o nosso Rebbe, o líder máximo dessa geração, que haverá de se revelar como líder de todas as gerações, passou a ser o nosso líder e o líder do
todo o povo de Israel e haverá de se revelar como o maior líder de todos os tempos, de toda a humanidade. A conexão com o Rebbe começa hoje à noite. Vamos aproveitar essas 24 horas de conexão para dirigirmos os nossos pedidos e, ao mesmo tempo, nos prontificarmos a exercer maior espiritualidade na nossa vida, de forma a desencadearmos a tão almejada redenção. Amém. Uma boa noite e até mais. Tchau, tchau. Amém. Amém. Laila Amém. Tur. Obrigado, Rabino. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Raverim.